É hoje, em Turim, na Itália, as lições de um dos episódios mais tristes do futebol mundial. É agora. As investigações indicam que o piloto do avião da Lamia vinha correndo riscos já há algum tempo. Quando começaram a surgir as notícias sobre as causas do acidente com o voo da Chapecoense na última terça-feira, o Brasil inteiro se perguntou: como pode um avião cair por falta de combustível? Ao longo da semana, a resposta foi ficando cada vez mais clara. Nenhum sinal de fogo, nenhuma explosão. Com esse cenário somado às últimas mensagens do piloto, desde as primeiras horas do acidente já se especulava a falta de combustível. As investigações foram revelando que o avião da Lamia era comandado por um piloto que costumava se arriscar em suas viagens pela América do Sul. O avião da empresa boliviana era sempre fretado por times de futebol da Colômbia, da Bolívia, da Argentina. A seleção de Lionel Messi voou nessa aeronave para o último jogo contra o Brasil em Belo Horizonte mês passado. Os jogadores reclamaram do desconforto e do barulho. Teriam pedido para não voar mais pela Lamia. Surgiram denúncias de que o avião com a seleção argentina teria pousado com combustível suficiente para apenas mais 15 minutos de voo. Esse mesmo avião conduziu a seleção boliviana para o jogo contra o Brasil em Natal, em outubro passado. Pousou em Brasília para abastecer, mas sem avisar a torre. Com a Chapecoense, o piloto mais uma vez voou no limite do combustível. Durante os 7 minutos de conversas com a torre, o piloto Miguel Quiroga não informa que está prestes a sofrer uma pane seca. Na gravação, o piloto diz genericamente: solicitamos prioridade para aproximação. Estamos com um problema de combustível. Pede repetidas vezes para pousar, mas sem declarar a emergência. Lima Mike 2933 solicita permissão para aproximação. Preciso descer imediatamente. Lima Mike 2933. Quando a torre desvia o curso de outro avião que se preparava para pousar e dá coordenadas para a aeronave da Lamia, o piloto diz que já está em descida. Já estamos iniciando a descida e precisamos do localizador. Apenas instantes antes da queda, ele informa a real gravidade do problema. Senhorita, voo Lima Mike 2933 está em falha total, elétrica total, sem combustível. E se desespera. O diretor de segurança aérea da Colômbia, Fred Bonilla, explicou que o piloto demorou muito a informar a torre de controle que estava com tanque seco, talvez por medo de punição. A comissão que investiga as causas do acidente é formada por colombianos, bolivianos e uma equipe técnica da empresa britânica fabricante da Lamia. Os técnicos vieram a Medellín para ajudar a abrir as caixas pretas, o que deve acontecer no próximo sábado. Os depoimentos de 2 dos sobreviventes, a comissária Jimena Soares e o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, já foram colhidos e dão detalhes dos momentos que antecederam a queda do avião. Eles contaram às autoridades, por exemplo, que as luzes se apagaram e que não receberam nenhum alerta do piloto sobre a emergência no voo. As investigações revelaram que a negligência do piloto Miguel Quiroga começou quando ele ainda estava no chão, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo o jornal colombiano El Tempo, especialistas americanos que colaboram com a investigação informaram que uma parada técnica para reabastecer o avião da Lamia antes de chegar aqui ao aeroporto de Medellín teria custado apenas $5 mil, ou cerca de R$17 mil. A funcionária do aeroporto de Santa Cruz, Célia Monastério, pode virar ré. Ela questionou a quantidade de combustível apresentada no plano de voo da Lamia, mas não impediu o avião de decolar. O presidente Evo Morales pediu a abertura de um inquérito sobre a Lamia. Ele reconheceu que o diretor-geral da empresa, Gustavo Vargas Gamboa, foi piloto da presidência boliviana. Nessas fotos, Evo aparece sorrindo ao lado dele apenas 13 dias antes do acidente com a delegação da Chapecoense. O piloto do avião da Lamia, o boliviano Miguel Quiroga, de 36 anos, morava havia 3 anos no Acre. O enterro dele aconteceu ontem em Cobija, cidade na fronteira entre a Bolívia e o Brasil.
Ao Fantástico, a viúva do piloto disse que o marido nunca colocaria a vida de outras pessoas em risco. A cidade boliviana de Cobija, pertinho da fronteira com o Brasil, passou a fazer parte das investigações da tragédia com o voo da Chapecoense nos últimos dias. Segundo os especialistas, o aeroporto daqui poderia ter sido usado para reabastecer o avião que caiu na Colômbia. No momento, a área passa por reformas, mas segundo o chefe da administração, a pista pode operar durante a noite, desde que seja feito um pedido para isso. Atendemos vuelo noturno. Cobija também era a cidade natal do comandante do avião da Lamia, o piloto boliviano Miguel Quiroga, que morreu no acidente. Ele era também um dos donos da empresa. Na tarde de sexta-feira, o aeroporto ficou cheio para receber o corpo. Amigos e parentes vestiam camisetas com a foto de Miguel Quiroga. É uma dor tão grande. Eu não posso acreditar que ele não está mais entre a gente. Quando o caixão foi retirado, honras militares. Do aeroporto, saiu um cortejo pela cidade. O velório foi aqui na casa dos pais do piloto, em Cobija, na Bolívia. Do lado de fora foram montadas essas tendas para abrigar as pessoas. A todo momento, amigos e parentes defendiam Miguel Quiroga. Um homem muito preparado. Era uma pessoa muito alegre. A irmã conta que a família está recebendo ameaças pelas redes sociais. É muito triste ver também como as pessoas podem se expressar de uma pessoa que já não está. Miguel morava no Acre desde 2013, aqui na pequena cidade de Epitaciolândia. Ele veio acompanhar o sogro, um ex-senador que fazia oposição ao governo de Evo Morales e se refugiou no Brasil. Esta é a casa onde ele morava. Roger Molina hoje mora em Brasília, mas quando soube do acidente, veio a Epitaciolândia para apoiar a filha e os netos. Ele fala que Miguel era um piloto muito experiente. Tinha uma ampla experiência. Montou a academia com outros ex-militares bolivianos e, segundo o sogro, não tinha comprado os aviões. As aeronaves eram alugadas de um empresário venezuelano e o pagamento era feito com um rateio dos voos fretados. São aviões de primeira. O ex-senador conta que Miguel conhecia muitas pessoas do meio esportivo e, por isso, conseguiu em pouco tempo a clientela de grandes times e seleções nacionais. E eles tinham a vantagem. Eles tinham uma vantagem sobre as grandes empresas, que era a possibilidade de personalizar o avião. Eles procuraram um espaço na aviação que não estava coberto. Era uma empresa pequena, mas que prestava um serviço totalmente diferente. Pela grandes empresas. Muito abalada, a viúva do piloto falou com a nossa equipe. Ela diz que Miguel Quiroga adorava voar, sempre foi muito dedicado e responsável. A cada 6 meses, fazia cursos de capacitação. Ele estava muito bem preparado para operar essa aeronave. Estava bem capacitado. Meu marido levava a aviação muito a sério. Voar era a paixão dele. Era sua paixão. Entendo seu horror. Eu entendo o horror de todos. Eu também perdi meu marido, eu também tenho filhos. Que eu também tenho filho. Meu marido nunca. Eu entendo a dor de todas as pessoas, mas meu marido nunca colocaria por vontade própria a vida de ninguém em risco. Nunca. Ela diz ter certeza de que Miguel fez tudo o que era possível para evitar a tragédia. Meu marido era um homem responsável, que amava o que fazia. Ele não era uma pessoa má, ele não é um assassino. Ele não é um assassino. O Fantástico traz agora uma entrevista exclusiva com um dos 6 sobreviventes da tragédia da Chapecoense. Ervin Tumiri, tripulante do voo, voltou para a Bolívia este fim de semana. Ele recebeu nossa equipe no hospital onde está internado, em Cochabamba, e pela primeira vez contou os detalhes do que ele viveu naquela noite.
A reportagem de Tiago Eltz e Américo Figueroa. Para Ervin, é difícil começar a contar essa história. Eu tento ajudar, lembrando que ele teve momentos heróicos. Eu ainda não vi o vídeo. O vídeo que Ervin ainda não viu o mostra sendo resgatado. Ainda em estado de choque, ele tenta salvar os amigos da tripulação do voo. Alex! O que aquele vídeo não mostra é que ele chegou sim a ajudar uma pessoa, a comissária Jimena. No momento do acidente, era como um pesadelo, porque nem eu mesmo acreditava. E eu acordei e pensei, o que foi que aconteceu aqui? E o que eu fiz foi pegar minha lanterna, iluminar e gritar, socorro, socorro, com a minha lanterna, e comecei a piscar a lanterna, para que me vissem e me ouvissem. Jimena estava a 5 metros de mim, porque eu estava com o rosto no chão. Aí eu levantei, assustado, como se eu tivesse dormido. Então eu levantei de repente. E corri em direção a ela. E eu a soltei. Ela estava presa. Bom, nesse momento a Jimena estava gritando e quando ela me viu, ela foi se acalmou. Eu disse, vamos embora, porque era mato, era escuro e eu pensei, ir em direção ao aeroporto. Eu vi que um avião decolava, então eu vi a direção do aeroporto, qual era. Mas como era mato, eu fui andando nessa direção. Eu pergunto se ele encontrou outras pessoas ainda vivas depois do acidente. No momento de levar a Jimena, sim, eu vi muitos corpos espalhados. Mas não tinha o que fazer, porque eu também não ouvia sinais de vida e, além disso, eu me preocupava com que o avião fosse explodir ou se desmanchar, e por isso que eu fui me afastando com a Jimena. E você não ouviu nenhuma outra pessoa? E lá em cima, quando fui descansar, sim, eu ouvi uma pessoa falando com sotaque brasileiro e perguntando, tem alguém aí? E eu também perguntei, onde você está? E eu quis ir nessa direção, mas o corpo não respondia. Aqui, algo assim, eu ouvia. Ele respondia. E quando ele respondia, a minha intenção era que ele não se calasse, mas fazer com que ele continuasse falando, gritando. Era a minha maneira de ajudá-lo, para que ele não se calasse. Ervin afirma que não foi dado para os passageiros e para a tripulação nenhum aviso de que todos corriam risco. Não. Avisaram que íamos pousar, um pouso normal. Conta, inclusive, que pouco antes da queda estava conversando tranquilamente com o técnico da Chapecoense. Eu falei com o técnico e o técnico estava me ensinando a falar português. E quando ele disse, falaram, afivelem os cintos, porque vamos pousar. Então todo mundo voltou à sua poltrona, afivelharam os cintos e as luzes se apagaram e começou a vibrar. E eu pensei que essa vibração fosse que nós estivéssemos pousando, um pouso normal. Eu pensei que era isso, mas não foi. Eu apenas ouvi como só isso, e não me lembro de mais nada. Depois eu me levantei do chão. O trabalho de Ervin está diretamente ligado à principal suspeita sobre o que derrubou o avião, o abastecimento de combustível. Ele diz que recebeu a informação de que a aeronave seria reabastecida em Cobija, antes da chegada a Medellín, que era o destino final.
Nós, como técnicos, nós fazemos o pré-voo, nós temos uma lista de checagem de tudo que é preciso fazer no avião. Nós nos preocupamos com isso. Nós fazemos... Bom, isso, a Lâmia tem o seu gerente, tem o gerente, tem o seu pessoal, é outra coisa. Mas eu faço o meu trabalho, eu sigo tudo aquilo que me ensinaram sobre o avião. Eu fiz o relatório de que íamos até Cobija. E disseram, mas tudo bem, mas no momento da decolagem eu voltei a perguntar, vamos até Cobija, não é? Não, nós vamos direto a Medellín. Sim, mas com vistas a ir até Cobija. Pergunto então se ele sabia que a autonomia de voo daquele avião era praticamente igual à distância direta até Medellín, sem nenhuma sobra de segurança. Com relação à autonomia, essas coisas, e a relação da carga, e quem faz isso é o despachante de voo, e isso é a responsabilidade da Lamia. Eles sabiam qual era o peso, qual o combustível correspondente, e eles me dizem qual é o combustível e eu faço esse abastecimento. Então, eu supus que eles soubessem o que faziam. O que ele acha, então, da decisão que foi tomada? Bom, eu acho que pode não ter sido uma boa ideia do piloto ter tomado essa decisão, ou da pessoa responsável por isso, na Lamia. Ervin voltou de avião para casa. Foi difícil? Bom, no começo, sim. Quando nós viemos lá de Medellín a Bogotá, o pouso me deixou um pouquinho nervoso. Eu volto a tocar um assunto que ele me adiantou antes dessa gravação, que espera um pouco mais de responsabilidade de algumas companhias aéreas. Bom, mais responsável porque me fazer ouvir pelo piloto. Eu mesmo me fazer ouvir. E as coisas são na base de é assim que tem que ser e vai ser assim. E então que essas decisões não sejam tomadas de maneira tão individual. E que isso nos seja comunicado também para onde vamos, o que vamos fazer, onde vamos fazer o reabastecimento, essas coisas. Eu acho que a tripulação teria que saber, teria que ser tudo dividido. Então, um líder diz, vamos fazer isso, aquilo, eu me refiro a isso. Pergunto se ele se refere diretamente ao piloto do avião que caiu. Olha, eu diria que faltou um pouco mais de liderança, de se pôr de acordo com toda a tripulação. No fim da entrevista, uma revelação. Ervin não seguiu o procedimento de segurança indicado para pousos arriscados. Não, eu não disse nada disso. Não disse isso para a imprensa. É a primeira vez que eu estou falando para a imprensa. Porque disseram isso, que haveria se salvado, porque... Mas não percebeu que ia cair, não? Não, conforme eu disse, ninguém percebeu. Estavam todos prontos para pousar para um pouso normal. E em nenhum momento eu fiz isso, conforme eu disse, isso era preparação para um pouso normal. E qual a primeira coisa que ele quer fazer quando acabar o tratamento? Primeira coisa, bom continuar com o meu trabalho e continuar me preparando para não deixar de voar, terminar o meu curso de pilotagem, eu quero ser um piloto comercial também, e terminar o meu curso de pilotagem. Eu já tinha desligado o microfone, mas o repórter Américo Figueroa continuou a gravar imagens de Ervin. Foi assim que soubemos que o jovem boliviano tem um novo sonho. Um dia eu quero ir lá para Chapecó, eu quero conhecer a cidade. Quer conhecer a cidade? Sim, eu quero conhecer a cidade. Um dia desses. Porque às vezes eu sinto como se eu tivesse sido salvo por eles. E eu sinto como se eles tivessem dado a sua vida pela minha. Por isso, eu quero conhecer essa cidade. Quero conhecer mais essa cidade.
Em 2 estados brasileiros, parentes, amigos e fãs se despediram hoje dos jogadores e funcionários da Chapecoense. Carlos viu a Chapecoense nascer. Em 1973 já era um torcedor apaixonado. Quando o time tinha viagem marcada, ele costumava descobrir o horário e ficar na rua esperando o ônibus passar para se despedir. A última vez que o time da Chapecoense atravessou aquela esquina ali, o seu Carlos estava aqui de novo, seu Carlos. Eu entrei dentro do ônibus, cumprimentei todos os jogadores, desejei boa viagem para eles. Eles estão fazendo. Um abraço, Cheguinho. Aí. Esse trágico acidente, não dá para acreditar. Nos enterros, os torcedores, amigos e familiares também têm dificuldade para aceitar e acreditar no que aconteceu. Estamos agora aliviando as dores das famílias minimamente com a vinda dos corpos, né? Então, onde eu posso, estou indo. 20 vítimas da tragédia na Colômbia foram sepultadas na região de Chapecó entre ontem e hoje. O último enterro aconteceu no fim da manhã deste domingo. O presidente da Chapecoense, Sandro Palaoro, de 50 anos, deixa a mulher e 2 filhos. Um homem muito justo, correto, dinâmico, tá? Sério, e ele é exemplar. E pedia para nós ter essa postura. O advogado do time, que não embarcou por pouco, também foi até o cemitério se despedir dos amigos e colegas da Chapecoense hoje. O valor da vida passa a ser diferente. Você começa a entender que você tem que fazer tudo com muito amor e no momento. Você não sabe o passo seguinte. Depois do velório coletivo ontem em Chapecó, todos os caixões seguiram para as cidades de origem de cada uma das vítimas do acidente com o avião na Colômbia. De norte a sul do país, os cortejos foram acompanhados de muitas homenagens. Os corpos de 5 jogadores da Chapecoense foram velados no Rio Grande do Sul. A despedida ao zagueiro Felipe Machado, de 32 anos, foi na Arena Grêmio e teve música e aplausos. Amigos e familiares do volante Matheus Biteco e do lateral esquerdo Denner Braz se uniram em homenagens aos 2 jogadores em Porto Alegre. Uma troca de carinho e aconchego, né? Eram 2 meninos assim bem queridos por todos. A lembrança que fica é de um jovem promissor, né? Que eu tive a honra e a felicidade de conhecer. E que faleceu deixando o seu legado, né? O cortejo com o corpo do volante Sérgio Manuel sobre os carros de bombeiros percorreu as ruas de Itapevi, na Grande São Paulo. No ginásio municipal, ele foi homenageado por parentes e admiradores que vestiram a camisa da Chapecoense. O atacante Bruno Rangel foi homenageado pelas ruas de Campos, no norte do Rio de Janeiro. O enterro foi no fim da tarde. E em Minas Gerais foram enterrados os corpos do zagueiro Marcelo, em Juiz de Fora, e em Belo Horizonte, do treinador de goleiros Anderson Roberto Martins. Tem o que a gente consiga falar numa hora dessa. Não tem palavras, não tem... É uma dor que parece que... Não tem o que dizer. Aracaju recebeu o corpo do zagueiro William Tiego. Ele foi velado na casa da avó e recebeu muitas homenagens. Prestar essa última homenagem ao meu amigo, que eu não vou, infelizmente nós não vamos ter ele mais aqui todo final de ano, como ele vinha fazer o jogo beneficente para os colegas. Infelizmente, vamos fazer essa corrente aí até o final. 4 vítimas da tragédia na Colômbia foram para o Paraná, como mostra a repórter Janaína Castilho. Na igreja que o técnico Caio Júnior frequentava, foi celebrada uma missa aberta ao público. A mãe dele, Dona Geni, a esposa Adriana e os filhos Gabriel e Mateus ganharam conforto perto de amigos que Caio fez no futebol. A cerimônia de despedida do corpo de Caio Júnior foi rodeada de emoções. Familiares, amigos e admiradores do treinador prestaram a sua última homenagem. E as principais palavras pronunciadas aqui foram humildade, bondade e amizade. Representa, não vou usar o passado, a sensibilidade dentro do futebol, que é fundamental, né? O
futebol embrutece muito as pessoas. O velório do corpo de Caio Júnior e do auxiliar técnico e sobrinho dele, Eduardo de Castro Filho, Duca, terminou com balões da cor da Chapecoense. Os corpos de Caio e de Duca foram cremados. Que fique a memória dele como um cara vencedor, humilde, e que fique sempre essa imagem, né? Que a gente vai fazer de tudo, eu e meu irmão, para que a memória dele sempre continue viva, né? Em uma outra capela da cidade, o corpo do analista de desempenho do clube, Luiz Felipe Gross, o Pipe, foi velado e sepultado. Em Cianorte, no interior do estado, centenas de pessoas se reuniram no centro de eventos da cidade para se despedir do herói da Chape, o goleiro Danilo. Meu filho é grande, não porque é ídolo, ele é grande porque ele é um filho maravilhoso. Esse filho aí é o filho que essa cidade abraça. Vai perguntar para essa cidade quem ele é. Sai por aí perguntando. Entra ali dentro dessa torcida e pergunta quem foi Danilo. E não foi só o ídolo. Ele foi o amigo, ele foi o irmão. Dos 20 profissionais da imprensa que perderam a vida na queda do avião com a Chapecoense, 10 foram enterrados hoje. O corpo do repórter cinematográfico Ari Júnior, da TV Globo, foi velado em Trindade, cidade onde nasceu, no estado de Goiás. O caixão veio num cortejo em cima do carro dos bombeiros. Cerca de 2.000 pessoas acompanharam. Uma missa de corpo presente foi realizada numa igreja da cidade. Também houve um velório no ginásio do Goiás, o seu time do coração. Aquele goiano caladão era um poeta do olhar. Quando Deus criou Ari, queria provar para todo mundo que era possível construir um ser humano inteiro só com os olhos, coragem e coração. O enterro foi em Goiânia. Aos 48 anos, Ari Júnior era um dos mais talentosos profissionais de imagem do Brasil. Começou como porteiro na TV Serra Dourada, afiliada do SBT. Trabalhou na TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo, em Goiás. Passou pela Globo São Paulo e estava na Globo Rio desde 2012, onde se destacou no programa Planeta Extremo. As imagens do Ari Júnior são um retrato da criatividade, da paixão pelo jornalismo de todos esses profissionais talentosos que perdemos na Colômbia. 20 profissionais de imprensa morreram no acidente com o avião da Lamia. O repórter Victorino Sherman e o comentarista Paulo Júlio Cleman foram enterrados aqui no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. O domingo, que geralmente é de festa para quem acompanha o futebol, teve uma despedida triste para jornalistas que amavam a profissão e o esporte. O corpo de Paulo Júlio Cleman foi velado na sede do Fluminense, seu time do coração. Ele tinha 51 anos e era comentarista da Fox. Foi diretor de esportes do Sistema Globo de rádio. Paulo Júlio Cleman passou também pelos principais jornais do Rio de Janeiro. Foi repórter do Globo e editor de esportes do Jornal do Brasil. No Marca Brasil, Cleman trabalhou como editor. Já o corpo do repórter da Fox Sports, Victorino Sherman, de 43 anos, foi velado no Flamengo. A diretoria do Rubro Negro decidiu batizar a nova sala de imprensa do clube com o nome dele. Victorino Sherman já trabalhou na Band, na Record, Rádio Globo e no Sport TV até 2012, quando mudou de emissora. Parentes e amigos participaram do enterro dos 2 jornalistas da Fox. Eu trabalhei com eles, né? Eu tive um período de 10 meses antes da Copa do Mundo, depois fiz a Copa do Mundo com o Paulo, com o Vitorino, com o Mário Sérgio, conhecia bem o Deva. Um momento difícil, né? Absolutamente difícil, a perda trágica. O irmão Pedro Sherman prestou as últimas homenagens a Victorino. Que ele compreenda e aceite que não mais pertence a essa esfera física da Terra e que por esta razão a ela está devolvendo o corpo físico que aqui usou por empréstimo. Obrigado, Senhor, pela fé que me anima e que me motiva nessa prece em favor do meu irmão. Que assim seja. O corpo do repórter cinematográfico da Fox, Rodrigo Santana Gonçalves, de 35 anos, foi velado numa cerimônia reservada no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, zona oeste do Rio. No sul do Brasil, os amigos do jornalista Lion Espíndola, do Globoesporte.com, fizeram um mural com fotos. Elas contam a história de um jovem que, segundo eles, estava sempre sorridente. Lion, que tinha 29 anos, trabalhou nos jornais O Sul,
Correio do Povo e no Grupo RBS. O corpo foi velado em terra de areia no litoral norte do Rio Grande do Sul, a cidade onde nasceu. Não lembro do Lion triste, sempre com um sorriso no rosto. O campo de futebol era um dos lugares preferidos do repórter Giovanni Klein Victoria, de 28 anos, repórter da RBS TV Chapecó. O corpo de Giovanni foi velado dentro das 4 linhas, no gramado do estádio Boca do Lobo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde recebeu as homenagens de amigos e parentes. Esse aqui foi o primeiro campo que eu trouxe ele, né? E ele começou a pegar o amor mesmo pelo futebol. E ele nada mais justo ser o último também, né? Que agora ele vai desfilar nos campos dos céus, né? A gente acredita que o Gil está num lugarzinho, né, especial nesse momento e a gente quis fazer da forma que ele gostaria que fosse, assim, sabe? Com essa energia, com o futebol presente, a paixão dele, com vários amigos, né? E o pessoal que gosta muito dele, e a gente vê isso aqui hoje. O corpo do jornalista Renan Anholin, de 27 anos, foi velado em Erechim, no norte gaúcho, sua cidade natal. Renan, que atuava como repórter da Rádio Capital Oeste, apenas em jogos da Chapecoense, foi enterrado esta tarde. Ele também trabalhava para a RIC TV, afiliada da TV Record em Chapecó, e ancorava o programa Jornal do Meio-Dia. O menino de ouro, dá para nós, toda a família está sentindo. E tem que dar força, sabe? Porque não é fácil ficar com uma pessoa assim que era tudo para a família da gente, né? Então é uma dor sem explicação. O radialista Edson Luiz Ebelini, o Picolé, foi enterrado hoje de manhã no cemitério Jardim do Éden, em Chapecó. Ele trabalhava numa rádio da cidade e era setorista da Chapecoense. O enterro foi acompanhado pela família e por colegas da imprensa. Todo dia a gente estava junto. Então é um momento muito difícil, de muita dor, fica nem diria uma lacuna, fica uma cratera no meio da imprensa que a gente precisa reconstruir e ter a responsabilidade de continuar levando a notícia boa e as que não sejam tão boas, né? E agora o Picolé se construiu um homem, um cidadão, um ser humano, um profissional da melhor qualidade. Um vídeo produzido pelos colegas da Fox Sports foi exibido durante o velório do narrador Deva Pascovitch, em São José do Rio Preto, e fez muita gente se emocionar. Deva tinha 51 anos e trabalhava na Fox Sports desde o começo do ano. Ele também era um dos donos da rádio CBN Grandes Lagos. O bispo de Rio Preto, Dom Tomé, celebrou uma pequena missa em homenagem ao amigo jornalista. Depois, o corpo seguiu para Monte Aprazível, onde Deva nasceu. Outro funcionário da Fox Sports, Licácio Pereira Júnior, foi velado em Mirassol, também no interior de São Paulo. Ele tinha 48 anos e era coordenador de transmissões externas do canal. Durante o cortejo, os amigos cantaram o hino do Corinthians, Clube do Coração de Licácio. Assim... Durante muito tempo, os colombianos sofreram com a pobreza, a violência do tráfico, a luta entre o governo e as guerrilhas paramilitares. Esta semana, no país todo, especialmente na cidade de Medellín, eles mostraram que são generosos e solidários. Mostraram que são nossos irmãos. Quando o último avião decolou de Medellín e todos estavam no céu, para os que ficaram em terra, entre tantos sentimentos dessa semana, sobressaía um que emocionou de uma maneira tocante: a solidariedade dos colombianos. Desde a queda do avião, os colombianos mostraram muito mais do que um exemplar comportamento profissional. Parecia tudo pessoal, como se ali fôssemos irmãos. De onde vem tanta generosidade? Um painel na entrada da cidade diz: Medellín somos todos, comporte-se bem. Durante décadas, o comportamento de muitos em Medellín foi o oposto. Chegamos a um endereço que aqui é bem conhecido e somos recebidos com um abraço de um desconhecido. O ex-policial Carlos Palau hoje é um guia que conta uma história que o governo local prefere esconder. Antes de contar, ele mostra a tatuagem do escudo do Atlético Nacional e diz que vai fazer uma da Chapecoense.
Esse prédio foi construído a mando do mais famoso traficante de drogas do mundo. Pablo Escobar morou aqui com a família e, de maneira brutal, controlava a cidade e o comércio mensal de toneladas de cocaína. Mas existia um outro Escobar, igualmente aqui de Medellín, mas que não tinha nada a ver com essa família, que também era famoso. André Escobar era jogador de futebol da seleção colombiana. Assim como Pablo, ele também teve uma morte violenta e foi homenageado no mesmo estádio que a Chapecoense por milhares de torcedores. Muito pouco. Os bairros pobres eram os que mais sofriam com tiroteios, execuções e balas perdidas. Medellín quis se transformar e o maior símbolo disso é uma obra que avançou rapidamente a ideia de cuidado com o próximo. Na encosta de um morro, a comunidade mais atingida pela violência ganhou 6 escadas rolantes. É um projeto piloto que virou atração turística, até porque é cercado de obras de arte de grafiteiros. Um casal local, como tantos nesses dias aqui em Medellín, faz questão de dizer algumas palavras de apoio e de consolo. Vamos rezar para que Deus dê muita força aos brasileiros e a todas as mães que perderam seus filhos. A bondade e a solidariedade são contagiantes e não são só colombianas. Em Chapecó, a mãe do goleiro Danilo foi de uma enorme doçura com o repórter Guido Nunes do Sport TV. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. É uma cena que inspira, que mostra o caminho de um mundo que pode ser melhor. Estava abraçando, na verdade, o mundo, né? Mas o mundo me abraçou, sabe? Tanta mensagem dos argentinos, dos colombianos, de todos os lugares do mundo. A força vem dali, sabe? E todas as mães que perderam seus filhos, olha para a grandiosidade que ele é, por mais simples que seja. Um filho é sempre grande. Quarta-feira passada, dia em que a Chapecoense ia jogar contra o Atlético Nacional, o estádio transbordou de amor, numa homenagem aos mortos. Uma torcida inteira gritava, vibrava por um adversário. E ontem os torcedores do Atlético Nacional voltaram ao estádio para retomar a festa do futebol. Pelo Campeonato Colombiano, o Atlético enfrentou o Milionários. Antes do jogo, chegava um casal de torcedores, ele colombiano e ela parecia brasileira. Parecia, mas não era. Era uma colombiana, homenageando o Brasil. Ela diz que sente muito pelo que aconteceu. É algo muito difícil, muito duro. O marido diz que Medellín teve Pablo Escobar, guerrilha, paramilitares, mas que agora a Colômbia está vivendo um processo de paz. E que se existem pessoas ruins, esta semana o país mostrou que tem muito mais gente do bem. Esse senhor diz que sentiram tanto o que aconteceu que dava vontade de chorar. E que esse sentimento vem do futebol, que nos abraça a todos. Que nos abraçava a todos. O Atlético escolheu usar o segundo uniforme, que é preto, em sinal de luto, e com o escudo da Chapecoense. Foram várias homenagens, uma delas a alegria da vitória e dos gols. No meio da chuva, no meio da lama, num campinho pobre, meninos de Medellín conversam sobre o que fazer quando descobrem que somos brasileiros. Talvez eles tenham se inspirado num dos colombianos mais famosos do mundo, o escritor Gabriel García Márquez. Ele foi prêmio Nobel de Literatura e uma vez escreveu: um verdadeiro amigo é alguém que, quando pega a sua mão, toca o seu coração. Este domingo, assim como durante a semana, houve homenagens às vítimas da tragédia da Chapecoense. Esqueça as rivalidades, esqueça as brigas. O domingo foi de união. Em São Paulo, as torcidas organizadas de Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo se uniram em frente ao Pacaembu para prestar homenagem à Chapecoense.
No Rio, torcedores de vários times do Brasil se juntaram na praia de Copacabana. Se puder deixar uma mensagem nisso, é da gente tentar manter essa união das torcidas, né? A paz no futebol. Antes do clássico italiano entre Roma e Lazio, os jogadores dos dois clubes se abraçaram em campo. Algo similar ao que já tinham feito Barcelona e Real Madrid ontem na Espanha. Também na Itália, o Milan jogou contra o Crotone com o escudo da Chape na camisa. E a torcida fez uma faixa de apoio aos brasileiros. Na Inglaterra, 1 minuto de silêncio antes do jogo entre Manchester e Everton. E símbolo da Chape no telão. Teve homenagem também na Grécia, no jogo entre Olympiacos e Levadiakos. E na Holanda, nas partidas entre Ajax e Groningen e Roda e PSV. Na Argentina, uma das imagens mais emocionantes. O São Lourenço, eliminado pela Chapecoense na semifinal da Sul-Americana, entrou em campo com o uniforme da Chape, antes do jogo contra o Olímpia. Detalhe, essas camisas eram dos próprios jogadores da Chapecoense. Foram as camisas trocadas após as partidas entre as duas equipes. O Fantástico fica por aqui. Nossos corações estão com as famílias das vítimas da Chapecoense, dos tripulantes do avião e dos nossos queridos colegas e amigos jornalistas. Hoje seria disputada a última rodada do Campeonato Brasileiro. Não tem o menor clima. A rodada foi adiada. Hoje não teve jogo. Hoje não teve a alegria do futebol no Brasil. Claro que hoje não poderia ter a alegria dos cavalinhos. Este é um domingo diferente. Um domingo de saudade. Um domingo em que o máximo que podemos fazer é mostrar nosso respeito, prestar nossa homenagem. E pensar mais uma vez como a gente queria que tudo tivesse sido diferente. Nosso sonho, a tragédia não aconteceu. A finalíssima da Copa Sul-Americana é na Arena Condá, a casa da Chapecoense. Chapecó inteira está ali para assistir. Bem, amigos da Rede Globo, falamos direto da Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina. É a Chape em busca do primeiro título internacional da sua história. E aí vem eles, entrando em campo para a grande final. A torcida vai à loucura. Autoriza o árbitro, é dada a saída. E o lance decisivo vem numa jogada que passa pelos pés de 19 jogadores. Entrou pelo meio, bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol da Chapecoense. É gol da Chape, é o gol do título da Sul-Americana. A Arena Condá vai ao delírio. É um grande sonho realizado. O juiz aponta o centro de campo. Fim de jogo, Chape, campeã sul-americana de futebol.
É hoje, em Turim, na Itália, as lições de um dos episódios mais tristes do futebol mundial. É agora. As investigações indicam que o piloto do avião da Lamia vinha correndo riscos já há algum tempo. Quando começaram a surgir as notícias sobre as causas do acidente com o voo da Chapecoense na última terça-feira, o Brasil inteiro se perguntou: como pode um avião cair por falta de combustível? Ao longo da semana, a resposta foi ficando cada vez mais clara. Nenhum sinal de fogo, nenhuma explosão. Com esse cenário somado às últimas mensagens do piloto, desde as primeiras horas do acidente já se especulava a falta de combustível. As investigações foram revelando que o avião da Lamia era comandado por um piloto que costumava se arriscar em suas viagens pela América do Sul. O avião da empresa boliviana era sempre fretado por times de futebol da Colômbia, da Bolívia, da Argentina. A seleção de Lionel Messi voou nessa aeronave para o último jogo contra o Brasil em Belo Horizonte mês passado. Os jogadores reclamaram do desconforto e do barulho. Teriam pedido para não voar mais pela Lamia. Surgiram denúncias de que o avião com a seleção argentina teria pousado com combustível suficiente para apenas mais 15 minutos de voo. Esse mesmo avião conduziu a seleção boliviana para o jogo contra o Brasil em Natal, em outubro passado. Pousou em Brasília para abastecer, mas sem avisar a torre. Com a Chapecoense, o piloto mais uma vez voou no limite do combustível. Durante os 7 minutos de conversas com a torre, o piloto Miguel Quiroga não informa que está prestes a sofrer uma pane seca. Na gravação, o piloto diz genericamente: solicitamos prioridade para aproximação. Estamos com um problema de combustível. Pede repetidas vezes para pousar, mas sem declarar a emergência. Lima Mike 2933 solicita permissão para aproximação. Preciso descer imediatamente. Lima Mike 2933. Quando a torre desvia o curso de outro avião que se preparava para pousar e dá coordenadas para a aeronave da Lamia, o piloto diz que já está em descida. Já estamos iniciando a descida e precisamos do localizador. Apenas instantes antes da queda, ele informa a real gravidade do problema. Senhorita, voo Lima Mike 2933 está em falha total, elétrica total, sem combustível. E se desespera. O diretor de segurança aérea da Colômbia, Fred Bonilla, explicou que o piloto demorou muito a informar a torre de controle que estava com tanque seco, talvez por medo de punição. A comissão que investiga as causas do acidente é formada por colombianos, bolivianos e uma equipe técnica da empresa britânica fabricante da Lamia. Os técnicos vieram a Medellín para ajudar a abrir as caixas pretas, o que deve acontecer no próximo sábado. Os depoimentos de 2 dos sobreviventes, a comissária Jimena Soares e o técnico da aeronave, Ervin Tumiri, já foram colhidos e dão detalhes dos momentos que antecederam a queda do avião. Eles contaram às autoridades, por exemplo, que as luzes se apagaram e que não receberam nenhum alerta do piloto sobre a emergência no voo. As investigações revelaram que a negligência do piloto Miguel Quiroga começou quando ele ainda estava no chão, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo o jornal colombiano El Tempo, especialistas americanos que colaboram com a investigação informaram que uma parada técnica para reabastecer o avião da Lamia antes de chegar aqui ao aeroporto de Medellín teria custado apenas $5.000, ou cerca de R$17.000. A funcionária do aeroporto de Santa Cruz, Célia Monastério, pode virar ré. Ela questionou a quantidade de combustível apresentada no plano de voo da Lamia, mas não impediu o avião de decolar. O presidente Evo Morales pediu a abertura de um inquérito sobre a Lamia. Ele reconheceu que o diretor-geral da empresa, Gustavo Vargas Gamboa, foi piloto da presidência boliviana. Nessas fotos, Evo aparece sorrindo ao lado dele apenas 13 dias antes do acidente com a delegação da Chapecoense. O piloto do avião da Lamia, o boliviano Miguel Quiroga, de 36 anos, morava havia 3 anos no Acre. O enterro dele aconteceu ontem em Cobija, cidade na fronteira entre a Bolívia e o Brasil.
Ao Fantástico, a viúva do piloto disse que o marido nunca colocaria a vida de outras pessoas em risco. A cidade boliviana de Cobija, pertinho da fronteira com o Brasil, passou a fazer parte das investigações da tragédia com o voo da Chapecoense nos últimos dias. Segundo os especialistas, o aeroporto daqui poderia ter sido usado para reabastecer o avião que caiu na Colômbia. No momento, a área passa por reformas, mas segundo o chefe da administração, a pista pode operar durante a noite, desde que seja feito um pedido para isso. Atendemos vuelo noturno. Cobija também era a cidade natal do comandante do avião da Lamia, o piloto boliviano Miguel Quiroga, que morreu no acidente. Ele era também um dos donos da empresa. Na tarde de sexta-feira, o aeroporto ficou cheio para receber o corpo. Amigos e parentes vestiam camisetas com a foto de Miguel Quiroga. É uma dor tão grande, eu não posso acreditar que ele não está mais entre a gente. Quando o caixão foi retirado, honras militares. Do aeroporto, saiu um cortejo pela cidade. O velório foi aqui na casa dos pais do piloto, em Cobija, na Bolívia. Do lado de fora foram montadas essas tendas para abrigar as pessoas. A todo momento, amigos e parentes defendiam Miguel Quiroga. Um homem muito preparado. Era uma pessoa muito alegre. A irmã conta que a família está recebendo ameaças pelas redes sociais. É muito triste ver também como as pessoas podem se expressar de uma pessoa que já não está. Miguel morava no Acre desde 2013, aqui na pequena cidade de Epitaciolândia. Ele veio acompanhar o sogro, um ex-senador que fazia oposição ao governo de Evo Morales e se refugiou no Brasil. Esta é a casa onde ele morava. Roger Molina hoje mora em Brasília, mas quando soube do acidente, veio a Epitaciolândia para apoiar a filha e os netos. Ele fala que Miguel era um piloto muito experiente. Tinha uma ampla experiência. Montou a academia com outros... Chapecoense. O atacante Bruno Rangel foi homenageado pelas ruas de Campos, no norte do Rio de Janeiro. O enterro foi no fim da tarde. E em Minas Gerais foram enterrados os corpos do zagueiro Marcelo, em Juiz de Fora, e em Belo Horizonte do treinador de goleiros Anderson Roberto Martins. Tem o que a gente consiga falar numa hora dessa. Não tem palavras, não tem... É uma dor que parece que... Não tem o que dizer. Aracaju recebeu o corpo do zagueiro William Tiego. Ele foi velado na casa da avó e recebeu muitas homenagens. Prestar essa última homenagem ao meu amigo, que eu não vou... Infelizmente, nós não vamos ter ele mais aqui todo final de ano, como ele vinha fazer o jogo beneficente para os colegas. Infelizmente, vamos fazer essa corrente aí até o final. 4 vítimas da tragédia na Colômbia foram para o Paraná, como mostra a repórter Janaína Castilho. Na igreja que o técnico Caio Júnior frequentava, foi celebrada uma missa aberta ao público. A mãe dele, Dona Geni, a esposa Adriana e os filhos Gabriel e Mateus ganharam conforto perto de amigos que Caio fez no futebol. A cerimônia de despedida do corpo de Caio Júnior foi rodeada de emoções. Familiares, amigos e admiradores do treinador prestaram a sua última homenagem. E as principais palavras pronunciadas aqui foram humildade, bondade e amizade. Representa, não vou usar o passado, a sensibilidade dentro do futebol, que é fundamental, né? O futebol embrutece muitas pessoas. O velório do corpo de Caio Júnior e do auxiliar técnico e sobrinho dele, Eduardo de Castro Filho, Duca, terminou com balões da cor da Chapecoense. Os corpos de Caio e de Duca foram cremados. Que fique a memória dele como um cara vencedor, humilde, e que fique sempre essa imagem, né? Que a gente vai fazer de tudo, eu e meu irmão, para que a memória dele sempre continue viva, né?
Em uma outra capela da cidade, o corpo do analista de desempenho do clube, Luiz Felipe Gross, o Pipe, foi velado e sepultado. Em Cianorte, no interior do estado, centenas de pessoas se reuniram no centro de eventos da cidade para se despedir do herói da Chape, o goleiro Danilo. Meu filho é grande, não porque é ídolo, ele é grande porque ele é um filho maravilhoso. Esse filho aí é o filho que essa cidade abraça. Vai perguntar para essa cidade quem ele é. Sai por aí perguntando. Entra ali dentro dessa torcida e pergunta quem foi Danilo. Ele não foi só o ídolo. Ele foi o amigo, ele foi o irmão. Dos 20 profissionais da imprensa que perderam a vida na queda do avião com a Chapecoense, 10 foram enterrados hoje. O corpo do repórter cinematográfico Ari Júnior, da TV Globo, foi velado em Trindade, cidade onde nasceu, no estado de Goiás. O caixão veio num cortejo em cima do carro dos bombeiros. Cerca de 2.000 pessoas acompanharam. Uma missa de corpo presente foi realizada numa igreja da cidade. Também houve um velório no ginásio do Goiás, o seu time do coração. Aquele goiano caladão era um poeta do olhar. Quando Deus criou o Ari, queria provar para todo mundo que era possível construir um ser humano inteiro só com os olhos, coragem e coração. O enterro foi em Goiânia. Aos 48 anos, Ari Júnior era um dos mais talentosos profissionais de imagem do Brasil. Começou como porteiro na TV Serra Dourada, afiliada do SBT. Trabalhou na TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás. Passou pela Globo São Paulo e estava na Globo Rio desde 2012, onde se destacou no programa Planeta Extremo. As imagens do Ari Júnior são um retrato da criatividade, da paixão pelo jornalismo de todos esses profissionais talentosos que perdemos na Colômbia. 20 profissionais de imprensa morreram no acidente com o avião da Lamia. O repórter Victorino Sherman e o comentarista Paulo Júlio Cleman foram enterrados aqui no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. O domingo, que geralmente é de festa para quem acompanha o futebol, teve uma despedida triste para jornalistas que amavam a profissão e o esporte. O corpo de Paulo Júlio Cleman foi velado na sede do Fluminense, seu time do coração. Ele tinha 51 anos e era comentarista da Fox. Foi diretor de esportes do Sistema Globo de rádio. Paulo Júlio Cleman passou também pelos principais jornais do Rio de Janeiro. Foi repórter do Globo e editor de esportes do Jornal do Brasil. No Marca Brasil, Cleman trabalhou como editor. Já o corpo do repórter da Fox Sports, Victorino Sherman, de 43 anos, foi velado no Flamengo. A diretoria do Rubro Negro decidiu batizar a nova sala de imprensa do clube com o nome dele. Victorino Sherman já trabalhou na Band, na Record, Rádio Globo e no Sport TV até 2012, quando mudou de emissora. Parentes e amigos participaram do enterro dos dois jornalistas da Fox. Eu trabalhei com eles, né? Eu tive um período de 10 meses antes da Copa do Mundo, depois fiz a Copa do Mundo com o Paulo, com o Vitorino, com o Mário Sérgio, conhecia bem o Deva. Um momento difícil, né? Absolutamente difícil, a perda trágica. O irmão Pedro Sherman prestou as últimas homenagens a Victorino. Que ele compreenda e aceite que não mais pertence a essa esfera física da Terra e que por esta razão a ela está devolvendo o corpo físico que aqui usou por empréstimo. Obrigado, Senhor, pela fé que me anima e que me motiva nessa prece em favor do meu irmão. Que assim seja. O corpo do repórter cinematográfico da Fox, Rodrigo Santana Gonçalves, de 35 anos, foi velado numa cerimônia reservada no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, zona oeste do Rio. No sul do Brasil, os amigos do jornalista Lion Espíndola, do Globoesporte.com, fizeram um mural com fotos. Elas contam a história de um jovem que, segundo eles, estava sempre sorridente. Lion, que tinha 29 anos, trabalhou nos jornais O Sul, Correio do Povo e no Grupo RBS. O corpo foi velado em terra de areia no litoral norte do Rio Grande do Sul, a cidade onde nasceu. Não lembro do Lion triste, sempre com um sorriso no rosto. O campo de futebol era um dos lugares preferidos do repórter Giovanni Klein Victoria, de 28 anos, repórter da RBS TV Chapecó. O corpo de Giovanni foi velado dentro das 4 linhas, no gramado do estádio Boca do Lobo de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
onde recebeu as homenagens de amigos e parentes. Esse aqui foi o primeiro campo que eu trouxe ele, né? E ele começou a pegar o amor mesmo pelo futebol. E ele nada mais justo ser o último também, né? Que ele agora ele vai desfilar nos campos dos céus, né? A gente acredita que o Gil está num lugarzinho, né, especial nesse momento e a gente quis fazer da forma que ele gostaria que fosse, assim, sabe? Com essa energia, com o futebol presente, a paixão dele, com vários amigos, né? Ex-militares bolivianos e, segundo o sogro, não tinha comprado os aviões. As aeronaves eram alugadas de um empresário venezuelano e o pagamento era feito com um rateio dos voos fretados. O ex-senador conta que Miguel conhecia muitas pessoas do meio esportivo e, por isso, conseguiu em pouco tempo a clientela de grandes times e seleções nacionais. E eles tinham uma vantagem sobre as grandes empresas, que era a possibilidade de personalizar o avião. Eles procuraram um espaço na aviação que não estava coberto. Era uma empresa pequena, mas que prestava um serviço totalmente diferente. Muito abalada, a viúva do piloto falou com a nossa equipe. Ela diz que Miguel Quiroga adorava voar, sempre foi muito dedicado e responsável. A cada 6 meses, fazia cursos de capacitação. Ele estava muito bem preparado para operar essa aeronave. Estava bem capacitado. Meu marido levava a aviação muito a sério. Voar era a paixão dele. Eu entendo o horror de todos. Eu também perdi meu marido, eu também tenho filhos. Que eu também tenho filhos. Meu marido nunca. Eu entendo a dor de todas as pessoas, mas meu marido nunca colocaria por vontade própria a vida de ninguém em risco. Nunca. Ela diz ter certeza de que Miguel fez tudo o que era possível para evitar a tragédia. Meu marido era um homem Meu marido era um homem responsável, que amava o que fazia. que amava o que fazia. Ele não era uma pessoa má, ele não é um assassino. Ele não é um assassino. Fantástico traz agora uma entrevista exclusiva com um dos 6 sobreviventes da tragédia da Chapecoense. Ervin Tumiri, tripulante do voo, voltou para a Bolívia este fim de semana. Ele recebeu nossa equipe no hospital onde está internado, em Cochabamba, e pela primeira vez contou os detalhes do que ele viveu naquela noite. A reportagem é de Tiago Eltz e Américo Figueroa. Para Ervin, é difícil começar a contar essa história. Eu tento ajudar, lembrando que ele teve momentos heróicos. Eu ainda não vi o vídeo. O vídeo que Ervin ainda não viu o mostra sendo resgatado. Ainda em estado de choque, ele tenta salvar os amigos da tripulação do voo. Alex! O que aquele vídeo não mostra é que ele chegou sim a ajudar uma pessoa, a comissária Jimena. No momento do acidente, era como um pesadelo, porque nem eu mesmo acreditava. E eu acordei e pensei, o que foi que aconteceu aqui? E o que eu fiz foi pegar minha lanterna, iluminar e gritar, socorro, socorro, com a minha lanterna, e comecei a piscar a lanterna para que me vissem e me ouvissem. Jimena estava a 5 metros de mim, porque eu estava com o rosto no chão. Aí eu levantei, assustado, como se eu tivesse dormido. Então eu levantei de repente. E corri em direção a ela. E eu a soltei. Ela estava presa.
Bom, nesse momento a Jimena estava gritando e quando ela me viu, ela foi se acalmando, se acalmou. E eu disse, vamos embora, porque era mato, era escuro e eu pensei... Ir em direção ao aeroporto, eu vi que um avião decolava, então eu vi a direção do aeroporto, qual era. Mas como era mato, eu fui andando nessa direção. Eu pergunto se ele encontrou outras pessoas ainda vivas depois do acidente. No momento de levar a Jimena, sim, eu vi muitos corpos espalhados. Mas não tinha o que fazer, porque eu também não ouvia sinais de vida e, além disso, eu me preocupava com que o avião fosse explodir ou se desmanchar, e por isso que eu fui me afastando com a Jimena. E você não ouviu nenhuma outra pessoa? Lá em cima, quando fui descansar, sim, eu ouvi uma pessoa falando com sotaque brasileiro e perguntando, tem alguém aí? E eu também perguntei, onde você está? E eu quis ir nessa direção, mas o corpo não respondia. Aqui, algo assim, eu ouvia. Ele respondia. E quando ele respondia, a minha intenção era que ele não se calasse, mas fazer com que ele continuasse falando, gritando. Era a minha maneira de ajudá-lo, para que ele não se calasse. Ervin afirma que não foi dado para os passageiros e para a tripulação nenhum aviso de que todos corriam risco. Não. Avisaram que íamos pousar, um pouso normal. Conta, inclusive, que pouco antes da queda estava conversando tranquilamente com o técnico da Chapecoense. Eu falei com o técnico e o técnico estava me ensinando a falar português. E quando ele disse, falaram, afivelem os cintos, porque vamos pousar. Então todo mundo voltou à sua poltrona, afivelaram os cintos e as luzes se apagaram e começou a vibrar. E eu pensei que essa vibração fosse que nós estivéssemos pousando, um pouso normal. Eu pensei que era isso, mas não foi. Eu apenas ouvi como... Só isso, e não me lembro de mais nada. Depois eu me levantei do chão. O trabalho de Ervin está diretamente ligado à principal suspeita sobre o que derrubou o avião, o abastecimento de combustível. Ele diz que recebeu a informação de que a aeronave seria reabastecida em Cobija, antes da chegada a Medellín, que era o destino final. Nós, como técnicos, nós fazemos o pré-voo, nós temos uma lista de checagem de tudo que é preciso fazer no avião. Nós nos preocupamos com isso. Nós fazemos... Bom, isso, a Lâmia tem o seu gerente, tem o gerente, tem o seu pessoal, é outra coisa. Mas eu faço o meu trabalho, eu sigo tudo aquilo que me ensinaram sobre o avião. Eu fiz o relatório de que íamos até Cobija. E disseram, mas tudo bem, mas no momento da decolagem eu voltei a perguntar, vamos até Cobija, não é? Não, nós vamos direto a Medellín. Sim, mas com vistas a ir até Cobija. Pergunto então se ele sabia que a autonomia de voo daquele avião era praticamente igual à distância direta até Medellín, sem nenhuma sobra de segurança. Com relação à autonomia, essas coisas, e a relação da carga, e quem faz isso é o despachante de voo, e isso é a responsabilidade da Lamia. Eles sabiam qual era o peso, qual o combustível correspondente, e eles me dizem qual é o combustível e eu faço esse abastecimento. Então, eu supus que eles soubessem o que faziam. O que ele acha, então, da decisão que foi tomada? Bom, eu acho que
Pode não ter sido uma boa ideia do piloto ter tomado essa decisão, ou da pessoa responsável por isso, na Lamia. Ervin voltou de avião para casa. Foi difícil? Bom, no começo sim, quando nós viemos lá de Medellín a Bogotá. O pouso me deixou um pouquinho nervoso. Eu volto a tocar um assunto que ele me adiantou antes dessa gravação, que espera um pouco mais de responsabilidade de algumas companhias aéreas. Bom, mais responsável porque me fazer ouvir pelo piloto. Eu mesmo me fazer ouvir. E as coisas são na base de é assim que tem que ser e vai ser assim. E então que essas decisões não sejam tomadas de maneira tão individual. E que isso nos seja comunicado também, para onde vamos, o que vamos fazer, onde vamos fazer o reabastecimento, essas coisas. Eu acho que a tripulação teria que saber, teria que ser tudo dividido. Então, um líder diz, vamos fazer isso, aquilo, eu me refiro a isso. Pergunto se ele se refere diretamente ao piloto do avião que caiu. Olha, eu diria que faltou um pouco mais de liderança, de se pôr de acordo com toda a tripulação. No fim da entrevista, uma revelação. Ervin não seguiu o procedimento de segurança indicado para pousos arriscados. Não, eu não disse nada disso. Não disse isso para a imprensa. É a primeira vez que eu estou falando para a imprensa. Porque disseram isso, que havia se salvado, porque... Mas não percebeu que ia cair, não? Não, conforme eu disse, ninguém percebeu. Estavam todos prontos para pousar para um pouso normal. E em nenhum momento eu fiz isso, conforme eu disse, isso era preparação para um pouso normal. E qual a primeira coisa que ele quer fazer quando acabar o tratamento? Primeira coisa, bom continuar com o meu trabalho e continuar me preparando para não deixar de voar, terminar o meu curso de pilotagem. Eu quero ser um piloto comercial também, e terminar o meu curso de pilotagem. Eu já tinha desligado o microfone, mas o repórter Américo Figueroa continuou a gravar imagens de Ervin. Foi assim que soubemos que o jovem boliviano tem um novo sonho. Um dia eu quero ir lá para Chapecó, eu quero conhecer a cidade. Quer conhecer a cidade? Sim, eu quero conhecer a cidade. Um dia desses. Porque às vezes eu sinto como se eu tivesse sido salvo por eles. E eu sinto como se eles tivessem dado a sua vida pela minha. Por isso, eu quero conhecer essa cidade. Quero conhecer mais essa cidade. Em 2 estados brasileiros, parentes, amigos e fãs se despediram hoje dos jogadores e funcionários da Chapecoense. Carlos viu a Chapecoense nascer. Em 1973 já era um torcedor apaixonado. Quando o time tinha viagem marcada, ele costumava descobrir o horário e ficar na rua esperando o ônibus passar para se despedir. A última vez que o time da Chapecoense atravessou aquela esquina ali, o seu Carlos estava aqui de novo, seu Carlos. Eu entrei dentro do ônibus, cumprimentei todos os jogadores, desejei boa viagem para eles. Eles estão fazendo. Um abraço, Cheguinho. Ó, aí! Esse trágico acidente, não dá para acreditar. Nos enterros, os torcedores, amigos e familiares também têm dificuldade para aceitar e acreditar no que aconteceu. Estamos agora aliviando as dores das famílias minimamente com a vinda dos corpos, né? Então, onde eu posso, estou indo. 20 vítimas da tragédia na Colômbia foram sepultadas na região de Chapecó entre ontem e hoje. O último enterro aconteceu no fim da manhã deste domingo. O presidente da Chapecoense, Sandro Palaoro, de 50 anos, deixa a mulher e 2 filhos. Um homem muito justo, correto, dinâmico, tá? Sério, e ele é exemplar. E pedia para nós ter essa postura. O advogado do time, que não embarcou por pouco, também foi até o cemitério se despedir dos amigos e colegas da Chapecoense hoje.
O valor da vida passa a ser diferente. Você começa a entender que você tem que fazer tudo com muito amor e no momento. Você não sabe o passo seguinte. Depois do velório coletivo ontem em Chapecó, todos os caixões seguiram para as cidades de origem de cada uma das vítimas do acidente com o avião na Colômbia. De norte a sul do país, os cortejos foram acompanhados de muitas homenagens. Os corpos de 5 jogadores da Chapecoense foram velados no Rio Grande do Sul. A despedida ao zagueiro Felipe Machado, de 32 anos, foi na Arena Grêmio e teve música e aplausos. Amigos e familiares do volante Matheus Biteco e do lateral esquerdo Denner Braz se uniram em homenagens aos 2 jogadores em Porto Alegre. Uma troca de carinho e aconchego, né? Eram 2 meninos assim bem queridos por todos. A lembrança que fica é de um jovem promissor, né? Que eu tive a honra e a felicidade de conhecer. E que faleceu deixando o seu legado, né? O cortejo com o corpo do volante Sérgio Manuel sobre os carros de bombeiros percorreu as ruas de Itapevi, na Grande São Paulo. No ginásio municipal, ele foi homenageado por parentes e admiradores que vestiram a camisa da Chapecoense. E o pessoal que gosta muito dele, a gente vê isso aqui hoje. O corpo do jornalista Renan Anholin, de 27 anos, foi velado em Erechim, no norte gaúcho, sua cidade natal. Renan, que atuava como repórter da Rádio Capital Oeste, apenas em jogos da Chapecoense, foi enterrado esta tarde. Ele também trabalhava para a RIC TV, afiliada da TV Record em Chapecó, e ancorava o programa Jornal do Meio-Dia. Um menino de ouro, dá para nós, toda a família está sentindo. E tem que dar força, sabe? Porque não é fácil ficar com uma pessoa assim que era tudo para a família da gente, né? Então é uma dor sem explicação. O radialista Edson Luiz Ebelini, o Picolé, foi enterrado hoje de manhã no cemitério Jardim do Éden, em Chapecó. Ele trabalhava numa rádio da cidade e era setorista da Chapecoense. O enterro foi acompanhado pela família e por colegas da imprensa. Todo dia a gente estava junto. É um momento muito difícil, de muita dor, fica nem diria uma lacuna, fica uma cratera no meio da imprensa que a gente precisa reconstruir e ter a responsabilidade de continuar levando a notícia boa e as que não sejam tão boas, né? E agora o Picolé se construiu um homem, um cidadão, um ser humano, um profissional da melhor qualidade. Um vídeo produzido pelos colegas da Fox Sports foi exibido durante o velório do narrador Deva Pascovitch, em São José do Rio Preto, e fez muita gente se emocionar. Deva tinha 51 anos e trabalhava na Fox Sports desde o começo do ano. Ele também era um dos donos da rádio CBN Grandes Lagos. O bispo de Rio Preto, Dom Tomé, celebrou uma pequena missa em homenagem ao amigo jornalista. Depois, o corpo seguiu para Monte Aprazível, onde Deva nasceu. Outro funcionário da Fox Sports, Licácio Pereira Júnior, foi velado em Mirassol, também no interior de São Paulo. Ele tinha 48 anos e era coordenador de transmissões externas do canal. Durante o cortejo, os amigos cantaram o hino do Corinthians, Clube do Coração de Licácio. Assim... Durante muito tempo, os colombianos sofreram com a pobreza, a violência do tráfico, a luta entre o governo e as guerrilhas paramilitares. Esta semana, no país todo, especialmente na cidade de Medellín, eles mostraram que são generosos e solidários. Mostraram que são nossos irmãos. Quando o último avião decolou de Medellín e todos estavam no céu, para os que ficaram em terra, entre tantos sentimentos dessa semana, sobressaía um que emocionou de uma maneira tocante: a solidariedade dos colombianos. Desde a queda do avião, os colombianos mostraram muito mais do que um exemplar comportamento profissional. Parecia tudo pessoal, como se ali fôssemos irmãos. De onde vem tanta generosidade? Um painel na entrada da cidade diz: Medellín somos todos, comporte-se bem.
Durante décadas, o comportamento de muitos em Medellín foi o oposto. Chegamos a um endereço que aqui é bem conhecido e somos recebidos com um abraço de um desconhecido. O ex-policial Carlos Palau hoje é um guia que conta uma história que o governo local prefere esconder. Antes de contar, ele mostra a tatuagem do escudo do Atlético Nacional e diz que vai fazer uma da Chapecoense. Esse prédio foi construído a mando do mais famoso traficante de drogas do mundo. Pablo Escobar morou aqui com a família e, de maneira brutal, controlava a cidade e o comércio mensal de toneladas de cocaína. Mas existia um outro Escobar, igualmente aqui de Medellín, mas que não tinha nada a ver com essa família, que também era famoso. André Escobar era jogador de futebol da seleção colombiana. Assim como Pablo, ele também teve uma morte violenta e foi homenageado no mesmo estádio que a Chapecoense por milhares de torcedores. Muito pouco. Os bairros pobres eram os que mais sofriam com tiroteios, execuções e balas perdidas. Medellín quis se transformar e o maior símbolo disso é uma obra que avançou rapidamente a ideia de cuidado com o próximo. Na encosta de um morro, a comunidade mais atingida pela violência ganhou 6 escadas rolantes. É um projeto piloto que virou atração turística, até porque é cercado de obras de arte de grafiteiros. Um casal local, como tantos nesses dias aqui em Medellín, faz questão de dizer algumas palavras de apoio e de consolo. Vamos rezar para que Deus dê muita força aos brasileiros e a todas as mães que perderam seus filhos. A bondade e a solidariedade são contagiantes e não são só colombianas. Em Chapecó, a mãe do goleiro Danilo foi de uma enorme doçura com o repórter Guido Nunes do Sport TV. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Posso te dar um abraço em nome da imprensa? De todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. É uma cena que inspira, que mostra o caminho de um mundo que pode ser melhor. Estava abraçando, na verdade, o mundo, né? Mas o mundo me abraçou, sabe? Tanta mensagem dos argentinos, dos colombianos, de todos os lugares do mundo. A força vem dali, sabe? E todas as mães que perderam seus filhos, olha para a grandiosidade que ele é, por mais simples que seja. Um filho é sempre grande. Quarta-feira passada, dia em que a Chapecoense ia jogar contra o Atlético Nacional, o estádio transbordou de amor, numa homenagem aos mortos. Uma torcida inteira gritava, vibrava por um adversário. E ontem os torcedores do Atlético Nacional voltaram ao estádio para retomar a festa do futebol. Pelo Campeonato Colombiano, o Atlético enfrentou o Milionários. Antes do jogo, chegava um casal de torcedores, ele colombiano e ela parecia brasileira. Parecia, mas não era. Era uma colombiana, homenageando o Brasil. Ela diz que sente muito pelo que aconteceu. É algo muito difícil, muito duro. O marido diz que Medellín teve Pablo Escobar, guerrilha, paramilitares, mas que agora a Colômbia está vivendo um processo de paz. E que se existem pessoas ruins, esta semana o país mostrou que tem muito mais gente do bem. Esse senhor diz que sentiram tanto o que aconteceu que dava vontade de chorar. E que esse sentimento vem do futebol, que nos abraça a todos. Que nos abraçava a todos. O Atlético escolheu usar o segundo uniforme, que é preto, em sinal de luto, e com o escudo da Chapecoense. Foram várias homenagens, uma delas a alegria da vitória e dos gols. No meio da chuva, no meio da lama, num campinho pobre, meninos de Medellín conversam sobre o que fazer quando descobrem que somos brasileiros.